As paz, amados irmãos, aqui quem fala é o pastor Alex, da Igreja Batista Intercessão, dos Irmãos Tocantins, trazendo a palavra neste 4 de abril de 2021, e que nós estaremos também comemorando a ceia do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, aqueles que nos ouvem neste momento. Bem? Vamos orar para iniciarmos o nosso culto ao Senhor neste domingo 4. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Deus, que nós possamos estar retos diante do Senhor. Principalmente na semana que nós comemoramos, celebramos a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus para a remissão dos nossos pecados. A nossa vitória está completa, porque o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou. Deus, que a Tua palavra seja fonte de vida para nós, que neste momento o Espírito Santo fale aos Teus, que possa haver conversão de mentes, arrependimento, mudança de vida e de comportamento. Agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é de costume, você que nos ouve, você que é ou não da Igreja Batista Intercessão, nós damos alguns avisos, tá? Para depois iniciarmos o nosso culto. Já iniciamos, claro, mas com alguns avisos antes das mensagens e da liturgia. Nós vamos tentar essa semana voltar, final de semana, provavelmente na sexta ou no sábado. Vamos tentar limpar porque o mato está muito alto e ainda estamos receosos em voltar. Então nós vamos colocar para a igreja, se a igreja decidir, nós estaremos limpando e voltando ao culto, celebrar, cultuar o nosso Deus na nossa sede, tá bom? Então aí eu entro em contato com os irmãos, fique atento ao grupo, aqueles que puderem se disponibilizar para poder dar uma limpada lá, nós agradecemos, tá bom? Peço aos irmãos também que aqueles que forem dizimistas, é só procurar a irmã Aninha, tá? Quem vai ofertar e dizimar, procura a irmã Aninha no grupo, que aí você pode estar entrando em contato com ela e ela dando as instruções, como fazer, ok? Você que nos ouve e quer colaborar com a obra do Senhor, ofertar o dizimando aqui conosco, você pode colocar na descrição aí do vídeo e aí nós entramos em contato com você, tá bom? Nós temos também orado neste tempo de pandemia aqueles que contraíram a doença, como também aos profissionais da saúde, aqueles que estão à frente, o combate ao coronavírus, como também pelos irmãos da nossa igreja, aqueles que nós conhecemos também, ok? Então não esqueça de estar orando por eles também, neste momento que nós estamos passando, tá bom? Não esqueça também dos cuidados que devem ter ao sair de casa, se você porventura precisa sair de casa, então muito cuidado com higienização, com o uso da máscara, esses cuidados simples que podem reduzir a proliferação da pandemia, coronavírus, que hoje já temos muitas variantes dele. Não esqueça de estar orando também pela construção do nosso templo, tá? Como sabe, nós temos aqui como é que se diz, nós temos o privilégio neste momento porque nós conseguimos estar mais fácil para nós congregarmos, porque nós não temos paredes, Mas também o inconveniente da chuva às vezes nos priva de estarmos juntos, Então nós mantemos o distanciamento, que são de 4 metros, então para nós fica mais cômodo, Eu sou o seminarista Alex, estou me formando pelo Seminário Teológico Batista de Tocantins, nesse ano de forma, graças a Deus, sou presidente aqui da Igreja Batista Intercessão, tá bom? Não esqueça que os louvores nós deixaremos na descrição do vídeo, e aí os irmãos podem usar esses louvores,
no momento da adoração, do louvor ao nosso Deus, salmodiá-lo, né? Ou então você pode usá-los daquele que você mais se identifica, principalmente nesse momento de ceia, né? Tá bom? Então veja na descrição do vídeo, nós teremos lá alguns. E a nossa mensagem hoje é voltada, né, para o tempo que estamos vivendo, que é a vitória sobre a morte. O texto base está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Nós iremos falar um pouco do que é a Páscoa judaica, né, e a nossa Páscoa, como nós comemoramos, né, o que nós comemoramos nesse período, o que nós fazemos, né, um pouco da comparação dos dois. Ok? Vamos orar pela palavra. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Tua palavra agora vai ser proclamada aos Teus, vai ser pregada aos Teus, e que cada um possa estar agora com o coração endurecido e venha recebê-la, Senhor, da melhor maneira possível. Tira deles qualquer distração deste momento, que todos possam agora estar simplesmente te ouvindo e vivendo a Tua palavra no dia a dia. Que ela possa ter conversão de mentes, mudança de vida, arrependimento. Em nome de Jesus, imploro que agradeço. Amém. Então a nossa palavra está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Nós vamos falar da vitória sobre a morte, né? Entender como começou, estamos no período pascal, né? Comemorado pelo judeu, então nós, né, celebramos uma outra aliança, não é verdade? Que inclusive hoje nós estaremos celebrando, peço que você tenha adquirido seus alimentos, como foi colocado no grupo durante a semana, para que cada um possa estar realizando em família, ou mesmo onde estiver, viajando na casa de algum parente, estar celebrando a ceia do Senhor, recordando o momento, né, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedi também que durante a semana, né, coloquei os estudos lá na nossa plataforma. A nossa EBD ainda vai continuar na forma de EAD, tá? Então, o estudo bíblico vai ser através dela. Se você ainda está com problema de acesso ou quer participar, né, mesmo de outra congregação, de outra igreja, mesmo não sendo crente, quer participar para entender como é que funciona, nos manda mensagem aí nos comentários que nós estaremos olhando e criando para você um login, para você também estudar a palavra do Senhor, né? Porque assim como o Senhor disse, nós devemos examinar as Escrituras para que nós não erremos, não é isso? Então nós vamos mostrar qual é as duas visões que nós temos, né? A Páscoa judaica e o cristianismo. O que é que ele celebra para com essa celebração sobre a vitória sobre a morte, né? E como sabe, nós estamos vivendo nesse período pascal, né, que é uma festa judaica, né, e para nós é a morte e a ressurreição de Cristo, né, onde ele instituiu a ceia, né, como mais não mais mas o último, né, pacto que ele fez com o povo, e aí ele abriu para todos, né, e para nós, claro, as pessoas olham, né, vamos falar assim, aqueles que entendem o que é o significado da Páscoa, então tem alguns simbolismos, né, que as pessoas trouxeram do mundão para dentro da igreja, né? Trazer coisas, nós sabemos que coelhos e ovos de chocolate não tem nada a ver com a Páscoa, mesmo vai trazer vitalidade, não sei o que, não tem nada a ver, não é isso? Então você que fez o estudo de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 27, até dando uma olhadinha no verso 11, quando Deus também pede para Moisés falar tudo aquilo, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, não vou falar, tá bom? Porque eu já pedi para que as pessoas dessem uma olhada nesse, senão você pode também, né? Agora você pode parar este vídeo, né, e estudar Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 27. Vamos falar das pragas, a última praga, na verdade, né, que é a morte do primogênito. Então, eu vou fazer só um resumo dela rapidamente. Então, a última praga, Deus
determina, né, a morte dos primogênitos dos filhos do Egito. E aí, para que os filhos de Israel não morressem, né, quando o anjo da morte passasse pela casa de cada um, ele pede que sejam aspergidos sangue de um cordeiro, que seja morto de 1 ano, sem mácula, sem defeito, né, sem defeito algum, nos umbrais das portas, né, para que o anjo, quando passasse, né, ele passasse por cima. Então é o Pessach, que é a passagem, né, do anjo da morte livrando o povo de Israel. Então o judeu comemora isso aí, que Deus vai instituir. Tem lá, né, no mesmo estudo que eu passei para os irmãos, tem um vídeo que como é que o judeu comemora, né? É muito litúrgico, né? Tem muitos detalhes. E aí, para nós termos como comparação o que nós celebramos hoje como a morte e a ressurreição do nosso Senhor, o memorial, né? Então esta é a nossa visão, a vitória sobre a morte. Então o judeu tem essa vitória sobre a morte ao sair do Egito, né? E o Senhor estabelece isto como um estatuto perpétuo, para que ninguém venha esquecer. Então, quando eles realizavam, né, como viram, eles já aí no vídeo vocês verão que eles iriam realizar, sempre realizam, né, já de longo sigilo, ou seja, preparados para a viagem, de sandálias, comem. Hoje eles não sacrificam mais o cordeiro porque não tem templo, né? Então eles comem o cordeiro assado, e é assado, não é cozido, né? Tem muitas particularidades, ok? Então este é o simbolismo do judeu. Tá? Tem muito mais coisa, fala das ervas amargas, então está lá no vídeo que eu não vou entrar neste detalhe. Tá bom? Então nós vamos celebrar a vitória sobre a morte. E aí nós vamos entender que vitória é esta. O nosso texto base está aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Paulo fala assim: onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Ele vai falar na frente que o aguilhão da morte é a lei. E a lei já foi cumprida em Cristo Jesus. Então, a morte não tem mais, não tem mais sentido. Né? Porque temê-la, porque nós já cremos no Filho do Cordeiro. Não tem como mais atiçar a morte. Né? Então, cadê a sua vitória? Não tem mais. Né? Aguilhão, aquele instrumento que era usado para tanger bois, incentivar o boi a correr, né? Machucava ali um pouco eles, para ele poder sair, como se fosse uma vara com o metal na ponta. Né? Então, cadê o incentivo da lei para que houvesse todo mundo morrendo? Né? Ou seja, tinha que pagar, né, de acordo com a lei. Né? Não tinha matou, tem que morrer, viveu muito disso o judeu. Né? Hoje nós não vivemos mais isso, porque Jesus ele foi o cumprimento de todas as promessas. Né? Por isso que Deus diz, e o mandou no ápice. Né? O ápice, como é falado na Bíblia, o ápice é o momento pleno. Então Jesus veio naquele momento onde todo mundo poderia entender, né? Falavam a mesma língua, a maioria deles, né? Naquela a região Roma antes, né? Teve Alexandre o Grande, falava o grego koiné. Então conseguia proclamar este evangelho para todos. Mas aí o judeu, fazendo a comparação, né, o judeu comemorava a vitória sobre uma morte, né, na sua Páscoa, e o cristão começa a comemorar a partir dali a sua vitória sobre a morte. Mas que morte é essa? Nós vamos ver que é a morte eterna, é a morte física que nós temos. Todos nós vamos passar, a não ser que o Senhor venha e nos arrebate e nós vamos juntos. Senão nós vamos passar pela morte física, né? Mas aí Jesus diz, não tema não, porque eu a venci. Então essa morte física aí te acalma. É eterna não. É eterna não se preocupe, porque ela não vai mais te fazer mal. Mas desde que você creia no Filho de Deus. É isso? O Senhor vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É Ele que dá a vida, Ele tem toda a autoridade a partir de agora. Não é isso?
Por quê? Porque ele cumpriu a promessa dele de vencer, pagar os nossos pecados. Então o cristão vai comemorar este livramento, né? O livramento da morte eterna. E quando ele fala, o que nós comemoramos hoje neste domingo, a ressurreição do nosso Senhor, a nossa vitória, né? Que nós, tem até um vídeo que eu vou tentar colocar, mas ele ultrapassou um pouco no WhatsApp, mas eu vou colocar aqui no canal, tá ok? Que a gente vai fazer um panorama desde a quinta-feira, quando o Senhor instituiu a ceia do Senhor, realizou a Páscoa, né? Porque ele era judeu, então ele veio para aquele povo, né? Então ele é judeu, realizou a Páscoa como judeu, mas nós não somos judeus, nós somos de outros povos, nós somos os gentios, né? Que foram enxertados, né? Jesus usa bem esta expressão. Agora nós somos enxertados, nós somos herdeiros, né? De um reino maravilhoso, co-herdeiros de um reino maravilhoso, né? Não é só mais um povo, mas foi aberto para todos. Temos aquela parábola, né? do homem que tem um grande castelo, dá uma festa e chama os seus, né, os amigos, e ninguém veio. Depois ele abriu para todo mundo, nós somos esse povo, né? Então Jesus instituiu ali a ceia do Senhor antes de ser entregue, antes de pagar, né, todo o preço naquela cruz. Então isso foi profetizado, né, por Jeremias, lá no capítulo 31, no verso 31 ao 34. Jeremias ele vai falar, vamos lá rapidinho, né, depois de Isaías, Jeremias, rapidamente, vamos lá. Jeremias 31. Jeremias vai falar desse novo pacto. Teve o último pacto. E lembre-se sempre, pacto sempre tinha sacrifício, né? Então, o primeiro foi a morte do cordeiro, né? De 1 ano, sem defeito algum. E houve o sangue, né? Que foi passado nos umbrais das vergas das casas, e o anjo da morte passou por cima, né? Então, aquele pacto que foi feito ali, Paulo vai dizer que já é um pacto velho, já é passado. Então, por quê? Porque o novo pacto foi feito através do Cordeiro de Deus, né? Aquele que tira o pecado do mundo. Foi isso que João falou quando viu. Então, Jeremias, vamos lá para os irmãos entenderem. Jeremias capítulo 31, verso de número 31. Você que tem aquela Bíblia que tem títulos e subtítulos, diz assim, ó, firmada nova aliança com Israel. O Senhor foi fazendo aliança, né, por causa do povo ia sempre pecando demais e esquecendo de tudo. Então o Senhor foi fazendo aliança com o povo. Ele não esqueceu, o Senhor esteve sempre de braços abertos. Não é isso? Ele diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Não é isso que leram lá em Êxodo 12? Portanto, eles anularam a minha aliança. Olha só, ele está anulando, então vamos criar uma nova, de uma forma que não tem como mais fugir dela, não tem como mais quebrar. Ou seja, esta aliança aqui, ela vai ser duradoura. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, os mandamentos do nosso Senhor Jesus, não é isso? Também no coração las escreverei. Olha só, o Espírito Santo vai nos testificar de tudo isso. Nós temos que guardar no coração, não é verdade? E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinarás jamais, verso 34, cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me livrarei. Ou seja, Jesus pagou um alto preço lá na cruz. Os meus pecados e os seus é de todos agora que creem no Senhor Jesus. Não é isso? Então, o profeta já está falando, olha, lá na frente vai ter. Não sei por... O judeu não acreditou muito, né, nisso aí. Apenas eles acreditaram em algumas coisas, mas depois, né, muitos foram convertidos, claro, mas tudo tinha que se cumprir, né, como o Senhor colocou. Né?
Então, comparando as duas, né, a velha aliança e a nova. Então, a nova é em Cristo Jesus. E Jesus, para nós, né, cristãos, nós comemoramos a ceia. Nós não comemoramos mais Páscoa. Até porque nós não somos judeus, não é isso? Então, nós não vamos comemorar isso aí. Nós vamos comemorar a ceia do nosso Deus. Então, tem algumas particularidades. Até as pessoas, Feliz Páscoa, feliz isso. Não é bem assim, né? A nossa Páscoa já foi imolada. Paulo, nós veremos daqui a pouco, e Paulo vai dizer que o Cordeiro de Deus, né, que é Jesus, né, o Cordeiro Pascal já foi. Então, o nosso verdadeiro sentido a Páscoa era comemorada uma vez por ano. Né? Agora nós a comemoramos sempre. Ou seja, o sacrifício do nosso Jesus nós comemoramos sempre, em comparação com os dois, né? Olha o que é que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Acompanhe comigo, meu querido. Mateus, Marcos, Lucas e João, lá, Coríntios, capítulo 5. É isso? Essa musiquinha que você de repente chega lá. Verso 7. Ele diz assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então a nossa Páscoa aí já foi imolada. Esses fatos, né? O nosso Cordeiro Pascal, o apóstolo faz esse simbolismo, como era o sacrifício pascal. Né? A nova aliança foi feita através do sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Então, e agora aí nós veremos que aqueles que congregam conosco sabem, né? Nós comemoramos a nossa ceia uma vez por ano, e hoje, né? Nós vamos comemorar, vem bem a calhar, né? Com a ressurreição do nosso Senhor, para lembrarmos o que Ele instituiu na quinta-feira. Né? Então, o nosso livramento agora não é com a morte física, mas é da morte eterna. A morte eterna, nós não vamos mais perder, como Paulo fala aqui, 1 Coríntios capítulo 15, 55, onde está a morte, a sua vitória não tem mais, porque ela foi destruída. Né? O preço, como Jeremias falou, Deus disse, eu esquecerei dos pecados dele, pois eu vou perdoar. Então Jesus morreu para a remissão dos meus pecados e do seu, querido. O sofrimento é muito grande. Tem uns filmes que mostram um Jesus que não sofreu ali na cruz. Assista Mel Gibson, Paixão de Cristo. Você vai ver o que foi que ele sofreu. Né? E naquela cruz ele pagou esse preço. Ele está... todas as referências do passado estão se cumprindo. Então, o Cordeiro Pascal, né, pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz. João capítulo 19, verso 30 vai falar isso. Se você for olhar lá em João, no Evangelho de João, vá lá rapidamente, querido. Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 19. Lá para o final de João. Chega lá no 19. Verso 30. É um pouquinho grande, né? Você vai ver lá no verso 30. Ele vai falar na parte final. Mas ele diz tudo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, né, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Né? Ele não poderia ter nenhum osso quebrado, porque ele não poderia ter nenhum defeito, não é verdade? E aí, a tradução, né, do grego é que foi pago. Né? Foi pago. O preço dos nossos pecados foram pagos. Então, já foi. A nossa vitória se deu maior ainda na ressurreição. Por quê? Porque ele morreu, tudo bem. As pessoas, o que é que elas começam a esperar? Tristes, claro. Né? Ninguém queria ver Jesus morrendo. Né? Mas, como pode ser essa vitória plena? Então, ele morreu ali na sexta. Né? Teve aquela andança toda, passou pelo Sinédrio. Eu vou ter esse vídeo, eu vou colocar para os irmãos, tá bom? Foi até o Sinédrio, depois foi para Pôncio Pilatos, o governador, depois foi para o rei Herodes, que era da jurisdição dele, que Jesus era da Galileia. Isso tem um estudo também, que os irmãos quiserem, nós estaremos disponibilizando para entender a hierarquia. E aí ele volta para Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos tem aqueles diálogos que eu vou omitir aqui, claro, né? E
Jesus, um adendo, né? Jesus não dá uma palavra com Herodes, né? Nem para mudo sai calado. E aí ele volta e ele é crucificado, né? Então ele é crucificado, leva a sua cruz em torno de 600 metros, assim que os estudiosos colocam, porque hoje a geografia mudou muito, né? Em Jerusalém. E ali a palavra é rica quando ela diz assim, da hora sexta até a hora nona, houve trevas. E são trevas, são pesadas, irmãos. É mais sombrio mesmo. Não é uma nuvenzinha que passou, não era chuva, não, houve trevas. Por quê? Porque era um momento muito triste, né? Principalmente para Deus, né? Vendo seu filho ali morrendo. Então, aqui para nós a hora sexta, a hora nona, né? Como escreve a Bíblia, a hora sexta, meio-dia, e Jesus, né, expira o último fôlego lá por volta das 3 horas da tarde, né? As nossas 15 horas. Então, Jesus morreu, pronto, morreu. E agora? Os judeus preocupados estavam preocupados agora com a sua ressurreição. E muitos dos apóstolos não lembraram disso. Jesus fala isso várias vezes, né? E Pedro não entende, até usado por Satanás, diz que vai para onde o Senhor for. Não é isso? Então, Jesus diz, não, isso tem que se cumprir. Tudo tinha que se cumprir. Se não cumprisse nada disso, a vitória que nós comemoramos com ele, claro, não seria completa. Né? Não sairíamos vitoriosos. Então a vitória se consumou lá na ressurreição. Então, quando Cristo morreu, né? Ele até fala para aquele malfeitor que está ao seu lado, quando ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, o Senhor Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então ele, o Espírito do Senhor, como cremos, né? Já foi para o céu, então está lá no paraíso. Né? Então nós cremos disso aí, não está lá no estado intermediário, outras coisas nesse momento que não vem a calhar, não é isso? Então espera-se ali da sexta, né? O sábado, e no domingo ele ressuscitou ao terceiro dia. Então a nossa vitória foi neste momento. Né? 1 Coríntios capítulo 15, se só na nossa marcação aqui, que nós estamos, né, de 15:55, 1 Coríntios 15, 14, vai falar, vou achar aqui rapidamente, ó. 15, 14, leia comigo. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ou seja, se ele não ressuscitasse, não adiantaria de nada Jesus ter morrido. Pronto, morreu, pronto, não, acabou. Mas ele prometeu que iria ressuscitar. Ele é o primogênito. Né? Ele é o primeiro de muitos. Então, quando ele, pela manhã, as mulheres vão, logo na madrugada, né? Chegam por lá e cadê a pedra? Foi removido, o homem já tinha removido a pedra, o Senhor sai de lá. E aí depois encontra-se com elas e elas tentam abraçar e diz, ainda não acendi ao Pai o seu corpo, né? Já é ressurreto. Né? Então nós veremos que algumas partes vai falar da palavra de Deus que Jesus morreu. Né? Ele desceu ao Hades. Né? Ele foi morto, ele foi enterrado. Né? Por quê? Porque muitos queriam que Jesus só tinha alma e espírito, não tinha corpo. Então como é que pode um negócio desse? Aí ele morre. Alguns apóstolos sempre colocam, não, ele morreu, desceu ao lado, desceu à sepultura, não é isso? A nossa vitória, onde está a morte, a sua vitória, onde está o seu, não tem, a morte não tem mais poder sobre nós, irmãos. A morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo garantiu toda a autoridade ao nosso Deus, claro, do início até o fim ele já tinha, mas já mostrou todo o poder que ele tem e que tudo já estava consumado e que agora nós também vamos vencer a morte, porque Jesus venceu a morte. Então nós não passaremos por essa morte. Estou quase concluindo, porque é uma pregação pequena, né? Nós também estaremos realizando a ceia do Senhor. Então nós temos ali antes um evento realizado para que lembrasse o povo, né,
de Israel, do poder que Deus os tirou, né, com mão poderosa do Egito, que a morte não chegaria aos seus primogênitos, então eles realizariam a Páscoa, né, toda aquela simbologia que tem, todos aqueles dias de festa, para poder lembrar o acontecimento. Né, e uma nova aliança seria feita, porque Deus prometeu, porque o povo estava sempre fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então a nova e eterna aliança, o Senhor instituiu, né, antes de ser entregue na quinta-feira, que é o que nós estaremos celebrando hoje. É isso? Então, toda essa simbologia é para que nós entendamos o seguinte, querido, a morte não tem poder sobre você. Você vai ter essa morte física, que é normal do corpo. Não tema ela não. Não tema ela não. Paulo diz que a morte para ele é lucro, né? Ele sabe para onde vai. Eu sei em quem tenho crido. Não é isso? E você também tem que ter. Crente não pode ter medo da morte não, querido. Às vezes eu olho assim, meu Deus, tem tanto crente com medo da morte, com medo de morrer. Então, você tem medo da morte, não crê em Jesus. Não é não. É simples isso. Está faltando o estudo bíblico, né? Para a pessoa se alimentar desta palavra aqui. Uma coisa é você ter sentimento por quem morre, claro. Você não vai ver tanto. Jesus mesmo chorou por causa de Lázaro. E olha, ele sabia que Lázaro já poderia ressuscitar ali. Não é isso? Mas às vezes eu olho assim e digo, por que o crente está com medo da morte? Não pode. Não pode. Você não pode ter esse medo, senão você não sabe em quem você crê, querido. Ela foi derrotada. Ela foi derrotada. Essa morte física, isso aqui tudo é passageiro, isso é um nada para nós. Então a morte eterna, agora é que você não deve temer mesmo. Porque Cristo já olhou para ela e disse, eu não tenho mais vitória. Sobre os meus tu não tem mais. Cristo tem toda a autoridade. Sempre teve, né? Então, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 1, 17 a 18 vai falar isso. Né? Todo poder, né? Ele tem as chaves da morte. Né? Não que ele foi tomar a chave de morte, como muitos creem por aí, que quando eles pegam lá 1 Pedro capítulo 5, se não me engano, verso 18, ou verso 8, não me lembro, tá? Acham que ele desceu, ele lutou com Satanás e tomou a chave. Apocalipse já diz que ele é o princípio e o fim, ele sempre teve autoridade. Né? Ele sempre teve autoridade. Então a consumação de tudo, a derrota de Satanás, foi quando o Senhor ressuscitou. Isso ele já vinha sendo envergonhado quando o Senhor estava salvando, curando, né? Ali no mundo quando ele veio. Se não me engano, é João que fala isso, né? Envergonhando a Satanás. Então, a igreja não pode ficar com este medo, porque a igreja é de Jesus e o dono dela vive, querido. Não esqueça disso. O dono dela vive. Né? Então, Apocalipse aí, capítulo 1, verso 17, vamos ler juntos lá. Vamos ler aqui. Vai falar dessa autoridade que Cristo tem. Vamos aqui, Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18. Né? É a visão, vocês que têm títulos lá nas coisas, é a visão do Cristo glorificado. Né? Só vou resumir lá, né? João, quando tem sua visão, ele diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Não é isso? E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Né? Então, ou seja, ele manda e desmanda, ele tem toda a autoridade. Não é isso? Aqui em algumas traduções é o Hades, tá? Que tem muita problema da tradução do latim, do grego para o latim, né? Como a língua antes era latim e grego, eram os oficiais, né? No tempo romano.
E teve problema nessa tradução, que o ad mesmo é sepultura, né? Que ele tem que falar que ele esteve morto, esteve sepultado. Né? E tem aqui o simbolismo e a autoridade do nosso Senhor. Ele tem toda a autoridade. Então, todos os principados e potestades estão sujeitos a ele, do inimigo, não é isso? É nisso que nós cremos. Então, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, tem toda a autoridade. Tem toda a autoridade. Né? Foi assim que ele diz, né? O Senhor que confiou, o João vai falar, né? Que ele agradece muito porque o Senhor confiou alguns em suas mãos, né? Nas suas mãos, e ninguém pode retirá-los dele. Satanás não pode tocar em nenhum deles. É isso? Então, queridos, é este o momento que nós temos que viver, não relembrar. Então, a Páscoa para nós, o Cordeiro já foi imolado. A nova aliança é a ceia do Senhor para aqueles que creem em Deus. É a nova instituição. Isso foi institucionalizado, instituída a ceia do Senhor antes do nosso Senhor ser entregue. Então, o reino dele, para nós já estamos vivendo. Eu creio nisso, querido. Eu creio porque ele disse que quando ascendesse ao Pai, ele até fala para os seus apóstolos que ele retornaria para o Pai. E ele disse que lá na casa do Pai tem muitas moradas. Não é isso? Então ele ia para preparar lugar. Então quando eu morrer, como ele fala lá na parábola do rico Lázaro, aqueles que creem em Jesus vão diretamente para o paraíso, para o seio de Abraão. Foi isso que ele falou? Então nós cremos no que Jesus falou, querido. Então creia, não tenha medo da morte. A morte não tem poder sobre você. Você não vai passar pela morte eterna. Aquela que é reservada para aqueles que não creem. Aqueles que estarão entregues às suas paixões e a este mundo perverso. Que vão para o inferno. Lago de fogo, na verdade. Né? Que é o lugar de tormento eterno. Viva Jesus. Viva Ele sempre e sempre. É viver. Busque estar nos seus estatutos. Busque cumprir os seus mandamentos. Amém? Vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te a honra e a glória, Paizinho. Senhor, que esta mensagem venha ser fonte de vida para todos. Ó Senhor, que todos possam entender que a morte não tem mais o que nos assombrar, porque o Senhor Jesus venceu ela por nós quando morreu e ressuscitou. Que nós possamos nos lembrar sempre disso. Que nós possamos guardar os mandamentos do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Ó Deus, cuida de nós, da nossa mente, principalmente nesse momento de pandemia. Nós não podemos estar juntos, congregando em comunhão na tua casa. Mas tu falas em tua palavra que tu procuras os adoradores verdadeiros, que adoram em verdade e em espírito, não em lugares. Muito obrigado, Senhor. Coloca isso para os teus. Ó Deus, que possa ter mais amor, assim como o Senhor Jesus nos amou. Muito obrigado, Senhor. Só temos a te agradecer. Que esta palavra, se ela tiver tocado no coração, no seu coração, você possa crer que Jesus morreu por você numa cruz e que você venha se dedicar a Ele, aos seus mandamentos, aos seus propósitos. Amém e amém. Se tem alguém que escuta esta mensagem e ainda não aceitou o Senhor Jesus como fiel e único Salvador, se arrepende dos seus pecados, das suas falhas, das suas transgressões, e quer aceitar o Senhor como fiel e único Salvador, se quer fazer isso, você pode falar em alta voz: eu te aceito, Senhor Jesus, como fiel e único Salvador, e creia no seu coração que Cristo morreu e ressuscitou. Creia, creia, creia. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a todos uma semana abençoada. Amém? Queridos, nós vamos celebrar neste momento a nossa ceia. Então, se você já está com seus elementos, aí você pode pausar o vídeo, né? Se ainda não estiver, e podemos acompanhar juntos. Aqui estamos celebrando juntos, tá?
Porque se nós vimos, se você assistiu o vídeo, né, que eu coloquei para você, eu esqueci o nome da menina, rapaz. Ela está em Jerusalém, né? E ela celebra, né, a Páscoa. Se você vê como é um ritual muito grande, né? Imagina você ficar aquele tempo grande lá, 4 horas, celebrando. Não vou dizer que é desgastante, mas vamos dizer, chega a ser complexo até, né? Rituais, 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 rituais. Aí o Senhor Jesus vem e mostra na maior simplicidade. Olha, fazer isso só dessa forma aqui. Fazer isso em memória de mim, não é verdade? Então, é lindo, né? Quando vê a simplicidade do Senhor para conosco. Tá bom? Então vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Então vamos, se você nos escuta pela primeira vez, ou você que já é membro, claro, vai entender, né, que eu vou falar agora, e você que não, né, de outra denominação, ou ainda não conhece nenhuma religião cristã, tá? Nós realizamos a ceia porque o Senhor instituiu a ceia, né, como uma nova e eterna aliança, né, substituição a que nós falamos agora há pouco. Então, a ceia para nós vai representar o passado, o presente e o futuro. Lembrar o que Cristo fez na cruz por mim e por você. Tá? Mostrar hoje o que nós temos como comunhão entre a igreja e Jesus, né? Porque Jesus vive e a igreja também. O nosso Cristo ele não está pregado numa cruz, ele ressuscitou, não é verdade? Então, é esta harmonia que nós temos entre os irmãos da igreja e a igreja e Jesus. Esse é o simbolismo dela, né? Na vertical, o simbolismo do homem e Deus, e na vertical com as outras pessoas. Né? E nós temos que lembrar a esperança que nós temos no futuro, a nossa fé, e até que ele venha. Então, isso para nós é o simbolismo. E ele pede sempre, né? Vamos lá ler em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que é um memorial. Então, para nós é uma memória. Então, para nós, como algumas denominações cristãs, para nós os elementos não se transformam, né, no corpo de Cristo, senão seríamos canibais, e nem se transforma no sangue do cordeiro. A lembrar também, vale relembrar que o vinho lá era vinho fermentado, né, naquela época mesmo, olhando as escrituras, né, era o vinho já fermentado. E para nós também não temos a consubstanciação, não é isso? Ela traz aquela presença espiritual. Né? Qualquer coisa você lê lá em Hebreus capítulo 9, verso 25 a 28, Hebreus 10, 12. Ok? Então, como nós realizamos nossa ceia? Ela é uma ceia aberta. Como assim aberta? Para todos? Todos aqueles que creem em Jesus como seu fiel e único Salvador, que foi batizado nas águas, né? Está em comunhão, né, com o Senhor, com a sua igreja. Né? E se não tiver, você simplesmente peça perdão aos seus pecados, ore ao Senhor, peça perdão e não deixe de participar. É assim que Paulo fala. Engraçado que crente parece que espera 10 anos, vou fazer amanhã. Eu não vou ceiar. Por quê? O que é que fez? Por que é que não pode pedir perdão ao Senhor? O véu, quando o Senhor entregou o Espírito, o véu se rasgou de cima a baixo. Não tem ninguém mais que vai intermediar a minha conversa com Deus, não. É você e Deus. Pronto, querido. Tá bom? Nossa ceia não é restrita, né, apenas aos membros da igreja, então ela é aberta. Então, se você vê outra denominação, celebre conosco, ok? Dentro daqueles critérios. Nem ultra restrita, não, onde só como é que se diz? Os líderes da igreja participam, né? Tudo bem? Então, queridos, você com os elementos apostos na mesa, nós anunciamos a mesa do Senhor. E dela devemos nos aproximar com fé, com a alma contrita, mas ao mesmo tempo com júbilo, esquecidos das ofensas, cheios de amor, unidos num só sentimento, querido, buscando uma vida mais pura e consagrada, que se alimenta em Cristo, o pão da vida. Amém? Então, o próximo slide vai nos falar aí quem é este pão da vida e este sangue, né, que foi derramado.
Não, nós temos que lembrar o sofrimento de Cristo. Assim como a referência era lembrar o sofrimento da saída da escravidão, né? Nós vamos relembrar o que Cristo fez. Porque imagine, uma pessoa sofrendo no seu lugar, a cabeça tem que pesar, né? A consciência. Aí João diz assim, no capítulo 6, verso 58, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem se alimenta de Cristo Jesus não morrerá. Quem se alimenta dos seus mandamentos, da sua palavra, não morrerá. 1 João, então, aí João fala também lá, vamos lá, 1 João capítulo 1, 7 diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, olha aí. E o sangue de Cristo, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então este é o nosso ápice, celebrar com o pão e o vinho. No nosso caso, o suco da videira. Olha que coisa linda. Sai de toda uma simbologia de vamos colocar assim, um cerimonial grande para algo simples. A simplicidade é o que destacou sempre o ministério do nosso Senhor Jesus aqui nesta terra. Amém? Então vamos ler juntos. Pegue sua Bíblia e abra lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23. Eu vou falar e depois nós iremos orar, tá bom? E participar da ceia e depois orarmos juntos. Diz assim, Paulo fala à igreja em Corinto, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Eu comei. Comei o pão. Depois, da mesma maneira, também, ele tomou o cálice depois de cear, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Bebei o cálice. E oremos. Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, porque o Senhor entregou o teu Filho, o único Filho, para morrer por nós. Nós não tínhamos como pagar, Senhor, o alto preço pelos nossos pecados. E o Senhor fez isso entregando o seu único Filho para morrer por nós numa cruz. Uma cruz de humilhação, uma cruz de dor. Tudo isso era para ter sido em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não fraquejou. O Senhor não desistiu de nós, mesmo não sendo merecedores. Obrigado pela tua infinita graça, Deus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, por esta graça. Muito obrigado. Só temos a te agradecer. Que nós possamos lembrar deste momento e celebrar sempre em memória do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Santo Espírito estejam com todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz seja contigo, meu querido, que nos ouve, com você, irmão da Igreja Batista Intercessão. Uma ótima semana e que você venha sempre se lembrar deste momento em sua vida. Fique atento e compartilhe esta mensagem com aqueles que estão precisando. Amém? Ótima semana e não esqueça dos estudos na plataforma. Tchau, tchau. Fiquem na paz do nosso Senhor.